Esse é o nosso programa Eclésia dessa noite. O tema de hoje, estamos falando sobre Eclésia de Eucaristia, a igreja que vive da Eucaristia. Esse tema é o título da última encíclica que São João Paulo II escreveu, né? O tema do programa de hoje é isso, você vai ligando, tem livro para ser sorteado, livro inclusive, falando sobre a história dos últimos 9 papas da história da igreja, esse livro do Beto Iesus, 9 papas contra a destruição do mundo. Liga, deixa o seu nome para participar do sorteio ou faça algum comentário sobre o que a gente está conversando aqui. Bom, João Paulo II dispensa apresentações, né? Obviamente está muito vivo na nossa memória, esse grande santo da igreja, um papa. Aliás, o pontificado de João Paulo II, a gente está vendo algumas imagens enquanto a gente lembra. O pontificado do Papa João Paulo II é o terceiro mais longo da história. O mais longo é do próprio São Pedro, o primeiro papa. Pio IX está em segundo lugar, com 31 anos, né? Um pouco mais de 31 anos. E o Papa João Paulo II com 26 anos e pouco. E meio. E 5 meses, mais ou menos, né, Padre Guido? O pontificado desse grande santo polonês, São João Paulo II, o terceiro pontificado mais longo da história. Então, nesse tempo todo, ele escreveu 14 encíclicas. É óbvio que teve muitos outros documentos, mas encíclicas foram 14. E justamente essa, Padre Guido, é a última. A gente pode considerar que talvez seja uma espécie de testamento espiritual do João Paulo II? Bom, foi na verdade a última. Foi escrita no dia 17 de abril do ano 2003, que era uma quinta-feira santa. E podemos sim definir como um testamento de amor que o Papa João Paulo II deixou para a humanidade inteira. E o objetivo desta carta encíclica, aberta para o estudo e a meditação do mundo inteiro, foi exatamente o sacramento da Eucaristia em sua relação com a Igreja. Certo. Isto é, a Igreja que deve sentir a necessidade vital da Eucaristia para tocar para frente os seus ideais de vida. Olha, se você nunca leu uma encíclica de um Papa, vale a pena. Primeiro que não é difícil encontrar as publicações, né, em formato de um pequeno livreto. Nas livrarias católicas você encontra as encíclicas, né? Agora, na internet também não é difícil. Você colocar esse título, que inclusive está aí durante a nossa conversa no seu vídeo, Eclésia de Eucaristia, você vai achar na internet, no próprio site do Vaticano, você pode ler de maneira gratuita, né? Não é tão longo, 40, 50 páginas, numa beleza, de uma profundidade extraordinária, né, Padre Guido? Sim. Agora, como o senhor bem disse, o Papa João Paulo II, ele fez questão de frisar a importância da Sagrada Comunhão, da Sagrada Eucaristia, mas ele tem um monte de pormenores. O senhor poderia, inclusive, explicar para a gente que pormenor e que caminho ele usou e se há algum tipo de divisão que a gente pode classificar dentro dessa encíclica? Olha, em primeiro lugar, o Papa quer reafirmar a doutrina católica a respeito da validade de todos os sacramentos, especialmente o sacramento da Eucaristia. Ele destaca, por exemplo, o valor histórico daquela que era chamada a fração do pão. Isto é, nos primeiros tempos cristãos, quando as comunidades, não tendo ainda uma estrutura, digamos, litúrgica da Santa Missa, faziam questão, no dia do Senhor, de reunir-se e de consagrar o pão e o vinho e receber a Santa Eucaristia. Certo. Por isso, a Eucaristia é a força da vida da Igreja. E este sacramento sempre acompanhará, digamos, o caminho da Igreja, a tal ponto que todos nós, chamados à santidade, encontramos na Eucaristia a expressão mais alta da nossa fé. Inclusive, lá no início já do texto da Eucaristia, da Eclésia de Eucaristia, dessa encíclica que a gente está conversando, o Papa João Paulo II escreve, em síntese, é o próprio núcleo do mistério da Igreja. Quer dizer, ele quis dar um destaque, é óbvio que a gente já sabe disso, mas Padre Guido, é como se esse tipo de assunto não se esgotasse na Igreja, né? Não pode esgotar-se absolutamente. Inclusive, se nós pegarmos as mesmas palavras de Jesus, quando instituiu a Eucaristia, naquela quinta-feira, horas antes da sua dramática paixão e morte, quando ele disse, fazer isto para celebrar a minha memória, a partir daquele instante até a consumação de todos os séculos, em qualquer lugar do mundo, no dia e de noite, quando qualquer sacerdote pronuncia as palavras da consagração,
se realiza mais uma vez o milagre da Eucaristia. Se o senhor pudesse dividir essa encíclica, essa importante encíclica que o Papa João Paulo II fez, em alguns tópicos para dar norte assim, ao entendimento, o senhor faria de que maneira? O mesmo Papa apresenta esta encíclica em 4 pontos. Certo. Apresenta, em primeiro lugar, o valor sacrificial da Eucaristia. Certo. Depois apresenta a teoria, que é doutrina, da presença real de Cristo na Eucaristia. O terceiro ponto, ele defende o tema da Eucaristia como banquete eucarístico. E, no quarto ponto, a Eucaristia diante do sacerdócio ministerial. Vamos repetir para ficar bem claro. Em quatro tópicos. 4 tópicos, o primeiro, exato. Primeiro, o valor sacrificial da Eucaristia. Só abrindo um parênteses, justamente na afirmação que o Papa João Paulo II faz nessa encíclica, de que a missa torna presente novamente o único e eterno sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, é citado pelo menos 9 vezes. 9 vezes numa encíclica tão curta como essa, quer dizer, realmente ele queria dar destaque a esse valor sacrificial, né, Padre Guilherme? Perfeito, diácono Eric. Veja só, por exemplo, uma frase que o Papa escreve quando diz: este sacrifício é tão decisivo para a salvação do gênero humano que Jesus Cristo realizou e só voltou ao Pai depois de nos ter deixado o meio para dele participarmos, como se estivéssemos estado presentes. Gente, é profundo este pensamento. Claro. Porque, diácono Érica, colocando a Eucaristia no momento histórico da vida de Jesus, Jesus institui este mistério um dia antes da sua paixão. Antecipa o sacrifício numa maneira incruenta. Ou seja, incruenta significa sem derramamento de sangue. Sem derramar o sangue, para que os apóstolos e logo em seguida todos os sacerdotes possam repetir, não como espectadores, mas como autores em nome dele, como pessoas verdadeiramente presentes, este grande mistério da nossa fé. É porque, meus amigos, quando termina as palavras da consagração, todos os sacerdotes, seguindo o rito litúrgico da celebração eucarística, dizem aquela frase: eis aqui o mistério da nossa fé. É muito interessante o que o senhor falou, né? Porque a instituição da Eucaristia, né, que faz tornar presente, então, o único e eterno sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, atualiza de novo, se faz presente, é real, né, o sacrifício de Cristo em cada celebração da missa. Na instituição da Eucaristia não tinha acontecido ainda o sacrifício, ele não havia derramado sangue. Por né? isso, faltavam ainda talvez 12 horas para que tudo isso acontecesse. E ele antecipa para deixar como verdadeiro testamento de amor o seu corpo e o seu sangue reais nas formas do pão e do vinho consagrado. Então, voltando aos 4 tópicos que resumem, né, essa encíclica. O primeiro, o valor sacrificial da Eucaristia, que já comentamos. Segundo, a presença real de Cristo na Eucaristia. Sim. Padre Guido, será que tem gente, mesmo dentro da igreja, que ainda duvida de alguma forma? Bom, na história da igreja isso já aconteceu, mas atualmente tem gente ainda que duvida que Jesus está vivo de maneira real na Eucaristia? Reforço a sua observação. Na história da igreja já aconteceu, exato. Se quiséssemos chegar até rapidamente no século XVI, quando nasceram as religiões protestantes, luteranismo, calvinismo e anglicanismo, o Concílio de Trento deu uma resposta afirmando totalmente o valor da transubstanciação. Isto é, a mudança da substância do pão e do vinho para o corpo e o sangue de Cristo. O Concílio de Trento fez questão de validar todos os 7 sacramentos. E é bom que os nossos amigos telespectadores aprendam que até hoje todos os protestantes cortaram, desculpe esta expressão, cortaram 6 dos 7 sacramentos. Desses somente o batismo, mas os demais sacramentos desapareceram. Por isso que a doutrina da Igreja, através do Concílio de Trento, definiu como verdade de fé
que não poderá nunca ser, digamos, manipulada. Olha, o Papa João Paulo II, ele foi o grande Papa responsável por colocar em prática o Concílio Vaticano II, né? Ele, inclusive, usou o nome, como João Paulo, em homenagem ao seu antecessor, João Paulo I, né? Que ficou pouquíssimo tempo como Papa, né? Pouco mais de um mês e morreu. João Paulo I escolheu justamente esse nome em homenagem ao Papa João XXIII e ao Papa Paulo VI, né? Os dois papas, o que abriu e o que encerrou o concílio. Aí João Paulo I viveu pouco tempo, João Paulo II homenageou então o Papa João Paulo I, e a história você já sabe, né? Esses 26, quase 27 anos de pontificado do Papa João Paulo II, esse grande santo polonês. Agora, é engraçado porque ele que foi o responsável por colocar em prática, digamos assim, quase tudo que aconteceu após o Concílio Vaticano II, na hora que chegou na sua última encíclica, né, 20 e tantos anos depois que ele já era Papa, 23 ou 24 anos que ele já era Papa, ele fez uma relembrança, como o senhor acabou de dizer, ao Concílio de Trento. Para reafirmar a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, ele voltou para o Concílio de Trento. Aliás, isso na época foi muito comemorado, né? Sim. Porque, bom, infelizmente, existem muitas pessoas na igreja que não aceitam o Concílio Vaticano II. Isso é um capítulo à parte. Mas essas pessoas, por exemplo, acabaram comemorando, porque o Papa João Paulo II fez uma referência ao Concílio de Trento. Mas, na verdade, Padre Guido, será que é comum ou está correto a gente afirmar aqui, o que João Paulo II fez foi afirmar que seja no Concílio de Trento, seja no Concílio Vaticano II, ou em qualquer época da Igreja, não muda essa verdade de fé, não. O Senhor Jesus Cristo está vivo na Eucaristia. Exato, não somente, diácono Eric, mas usando as mesmas palavras do Papa João Paulo II, ele entende exatamente o mistério da transubstanciação como uma realidade ontológica fundamental que define a realidade íntima de uma coisa perceptível apenas pela inteligência à luz da fé. Repete, por favor, isso é muito profundo. É muito profunda essa expressão, meus amigos. Presta atenção, põe bastante atenção no que o Padre Guido vai explicar agora de novo, vai repetir essa frase de João Paulo II. Exato. O termo de transubstanciação, isto é, passagem da mudança da substância do pão e do vinho para o corpo e o sangue de Cristo, é entendido como uma realidade ontológica ontológica significa da realidade do ser, que tem a ver com a origem e a realidade do ser. Exato. Uma realidade ontológica fundamental que define a realidade íntima de uma coisa perceptível apenas pela inteligência à luz da fé. Em poucas palavras, meus amigos, o que nós notamos? As consequências desta expressão. Quando nós comungamos, o gosto do pão, da hóstia, é de pão, de farinha de trigo. O sangue de Cristo é vinho. Nós não percebemos com os nossos olhos materiais, mas exatamente a inteligência movida pela luz da fé que nos diz que estamos diante do maior mistério da nossa fé. É maravilhoso, isso é muito bonito. Voltando ainda na questão do sacrifício, né? E lembrando, por 9 vezes na encíclica, São João Paulo II, então, deixa claro, e volta na questão do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, uma outra frase aqui da encíclica, João Paulo II escreve: nada se compara à missa, nada se compara à missa, pois seu valor é o sacrifício do Calvário, valor único, insubstituível e infinito. Exato. Ed é interessante, diácono Eric, dizer aos nossos amigos telespectadores que se quiséssemos também fazer um estudo a respeito de mais de uma centena, mais de 160, até casos extraordinários definidos pelo magistério da Igreja como autênticos milagres eucarísticos, nós notamos as mesmas características em cada milagre eucarístico. Que mesma característica, por exemplo? Explica para a gente, que característica se repete em todos eles? Isto é, o grupo de sangue, a composição química do pão e do vinho consagrado, a carne viva. Quando se fala do sangue de Jesus, nós notamos também todos os ingredientes químicos que caracterizam de ser de uma pessoa humana. Notamos, por exemplo, que quando se fala da carne de Cristo, é
carne do mesmo músculo, Olha só. do músculo do miocárdio, isto é o músculo central do coração humano. E tudo isso, meus amigos, é presente em todos, mais de 160 milagres que aconteceram no mundo inteiro. O último foi na Polônia, né? O último, se não me engano, foi reconhecido, aconteceu na Polônia, na terra de São João Paulo II. Sim. Quer dizer, Padre Guido, que em 2000 anos de história da Igreja, né, pouco mais de 2000 anos do cristianismo, em pelo menos 160 ocasiões, um pouco mais, 164, se não me falha a memória, que são os milagres reconhecidos, os milagres eucarísticos reconhecidos como milagre, que a igreja estudou, deu aval, etc. Em todas essas ocasiões, mais de 160 vezes, o véu do pão e vinho, vamos dizer assim, foi descoberto e podemos tocar não mais um pão e um vinho, que nós acreditamos que é o próprio Cristo através da transubstanciação, mas com características de sangue, com características de carne. Como o senhor mesmo disse, o mesmo tipo de sangue mais de 160 vezes, Padre Guido. E com um pormenor muito profundo, Diácono Eric. Carne viva, sangue vivo. Isto é, não estamos diante só de uma lembrança ou de uma recordação. Até isso que deixa, inclusive, a ciência de mãos levantadas, porque não sabe mesmo como explicar. Um dos maiores santuários, onde tem um milagre eucarístico visitado pelos brasileiros na Itália, por exemplo, é Lanciano, né, que aconteceu, meus amigos, 1400 anos atrás, lá pelo ano 700. É o mais antigo, né, Padre? Um dos mais antigos, exato, com todas as características que continuam surpreendendo. O Papa João Paulo II fez questão, durante o seu pontificado, de visitar 2 vezes aquele santuário e celebrou a missa naquele mesmo altar onde tudo isso aconteceu. Muito bem, a gente vai para mais um intervalo. Na próxima, o Padre Guido volta comentando, então, do terceiro tópico. A Eucaristia também é banquete, né? Tem um fundamento bíblico muito interessante para o Papa São João Paulo II usar essa expressão Eucaristia como banquete. É um pouco de confusão também, a gente fala disso já depois do intervalo. Quero só agradecer rapidamente aqui a dona Maura Maria de Oliveira, de Brasília, né, capital, Distrito Federal, que acabou de se tornar sócia aqui conosco da Rede Século XXI. Lembrando que tem um monte de coisa acontecendo, como eu disse no início do programa. A dona Maura, por exemplo, que ficou sócia até o dia 19, vai ganhar aquele... Eu estava mostrando aqui no início do programa, dá para mostrar de novo aqui, já, por favor? Aqui é o Cordão de São José, um sacramental muito antigo na igreja. Está aqui em minhas mãos. A dona Maura e todo mundo que ficar sócio até o dia 19 de março vai receber esse cordão de São José em homenagem justamente ao dia de São José, que é o próximo dia 19. Muita coisa legal acontecendo, sorteios e tudo mais. Você tira suas dúvidas com as nossas atendentes. Mas muitíssimo obrigado, dona Maura, que a senhora entendeu o nosso apelo e vai nos ajudar a manter no ar o programa Eclésia e tantos outros programas aqui da nossa casa, tá? Aliás, além de ligar para tirar as dúvidas, lembrando que tem um sorteio, né? Continue ligando para a gente, pois tem um sorteio de um livro inclusive sobre os últimos 9 papas da história da igreja. O Beto Jesus escreveu 9 papas contra a destruição do mundo. Esse livro é interessantíssimo, a gente já dedicou uma edição inteira do programa Eclésia sobre ele. Se você quiser assistir, inclusive, o programa sobre esse livro, está lá no nosso site, portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia. Mas vai ligando para a gente para você deixar o seu nome e participar do sorteio. Já no final do nosso programa sortearemos um exemplar desse livro. A gente vai para o intervalo, não sai daí, a gente volta já. Aproveita o intervalo e vai ligando para a gente. A gente volta já para o último bloco do programa Eclésia dessa noite.